É incrível como uma história pode transformar vidas. Eu sou uma contadora de histórias e hoje eu trago duas histórias que mudaram a minha forma de pensar, de agir e de sentir. Havia uma jovem, ela cresceu numa família de classe média e aos 17 anos ela sentiu necessidade de ir à procura de trabalho e não de emprego. Eu digo sempre, não procurem trabalho, de emprego, procurem trabalho. Esta jovem foi trabalhar para um café. Se me perguntarem, precisava? Não. Tinha necessidade? Não. Mas ela foi aprender a lidar com pessoas de estrato de vida social mais baixa, foi aprender a receber ordens, foi aprender a limpar o chão. Ela chegava como motorista, deixava o motorista na esquina e nunca usava o sobrenome dela. Ela trabalhou muito tempo como servente. Mas ela tinha um problema, porque ela trabalhava nos 33 andares. Ela tinha fobia de andar de elevador. E o telefone sempre que tocava, quando havia pedidos, ela nunca atendia, porque havia sempre alguém para atender. Mas um belo dia, o telefone toca, ring, ring, a moça nem pensar, não é comigo. Trim, trim, não é comigo, só que não havia solução. Ela atende o telefone e ouve uma voz a dizer: eu gostaria de pedir um café para o 11º. 11º, meu Deus, se fosse o terceiro andar ainda pagava escadas. Bom, trabalho a trabalho, ela tinha que respeitar. Ela chega à sala da senhora, knock, knock. Estava uma secretária, uma senhora, bem vestida, toda executiva, e a cadeira virada. Quando a senhora vira, ela simplesmente olhou e disse: uau, quando eu crescer, quero ser como tu. E a senhora disse: como? Daqui a 6 meses eu quero estar na mesma posição que a senhora está. Esta jovem despertou o espírito empreendedor nela e passado 6 meses ela já estava sentada numa secretária e uma cadeira de colo alto como empresária. Segunda história, 2 jovens, o Carlton e o Constantino, eram de família humilde, perderam o pai muito cedo. E eles acreditavam que aquela não era o estado de vida deles, a pobreza não fazia parte deles, porque eles tinham pés, mãos e cabeça para pensar. E o Carlton vira para Constantino e diz: Constantino, e que tal se fôssemos procurar trabalho? Que tal se fôssemos procurar trabalho? Por sorte, uma senhora simpatizou-se com o jovem e deu trabalho para venderem chamuças. Estes jovens tinham de estudar. Acordavam cedo, iam buscar as chamuças, iam vender, iam à escola. Sempre a mesma coisa. Acordavam, vendiam as chamuças, iam vender, iam à escola. Só que um belo dia o Carlton vira-se para o Constantino e disse: Constantino, eu acho que nós podemos fazer muito mais. E que tal? Que tal se a gente aprendesse a fazer as chamuças? E o Constantino virou para o Carlton e disse: mas Carlton, nós acordamos cedo, como é que a gente vai fazer isso? Ele disse: não, vamos sacrificar-nos, vamos acordar às 5 da manhã. Assim foi. Eles começaram a acordar mais cedo ainda e foram aprendendo a fazer as chamuças. Mas, como a vida é cheia de surpresas, o João foi contratado por uma outra empresa. E a senhora não sabia que os meninos iam mais cedo aprender a fazer chamuças. Ela chama os jovens e diz assim: olhem, infelizmente, eu já não tenho mais trabalho para vocês. Eu já não tenho quem faça as chamuças. E os jovens, com muita alegria no rosto, disseram: nós sabemos fazer as chamuças. Nós sabemos fazer. E a senhora: como assim? Como é que vocês sabem? Não, nós aprendemos este tempo todo com o João a fazer as chamuças. O que é que eu aprendi com estas duas histórias? Uma, não importa de onde é que tu vens, quem são os teus pais, que tipo de vida é que tu levas, quais são as condições financeiras que tu tens, mas tu tens habilidade e tu podes criar a tua base. Segundo, tudo que a gente faz é necessário que a gente tenha sacrifício.
Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, mas queremos olhar para o desejo e não queremos olhar para o sacrifício. E eu pergunto, até que ponto sacrificarias qualquer coisa que tu fazes a título de respeitar a um trabalho? Muitos de nós entramos para o mundo do trabalho, mas de seguida começamos a criar histórias. Os outros. E eu, com estas duas histórias, eu decidi transformar-me numa palestrante, contadora de histórias. Muitos disseram, como é que a Modi vai ser palestrante se nem sequer fez o coach? Uau, eu vi isso por muito tempo. Por quê? Como é que a Modi vai ser palestrante e não fez curso de coach? Eu disse, eu não quero fazer curso de coach, porque eu conto uma história. Eu sou contadora de histórias. Antigamente, nós conhecíamos histórias de geração em geração, de tribos, etnias, culturas, através de uma história. Apenas diziam, era uma vez. À volta da fogueira, nós ouvíamos, era uma vez. Os nossos avós, eles diziam, era uma vez. Os nossos pais, antes de nós dormirmos, eles diziam, era uma vez. As nossas avós, antes do casamento, elas diziam, hey, era uma vez. Nas escolas, ensinavam era uma vez. E eu pergunto, qual é a tua história? Qual é a tua história? Devemos todos contar histórias, porque através das histórias as pessoas são salvas, vidas são transformadas. E uma das minhas histórias como palestrante já salvou uma jovem que queria suicidar, porque ela achava que já não tinha como viver, que o marido agredia psicologicamente e fisicamente à frente dos filhos. Ela achava que já não podia mais. Os próprios amigos fugiam dela porque ela sofria de depressão aguda e disseram que não conseguimos conviver com ela. E ela ouviu falar que havia alguém que contava uma história. E ela começou a seguir a palestrante, contadora de histórias. Hoje, os amigos querem conhecer porquê. Apenas perguntam, como fizeste? Como transformaste? Eu disse, apenas contei uma história. Apenas digo, era uma vez. Era uma vez. Eu sou contadora de histórias. E tu, qual é a tua história?